Então, Daud, vamos aproveitar. Você falou das dificuldades que nós estamos enfrentando e a PEC dos benefícios, ela vai valer até o final do ano e pode ajudar uma parcela significativa da população que hoje está enfrentando muita dificuldade. A Câmara dos Deputados deve começar a discutir a PEC dos benefícios para saber as expectativas, para essa discussão. Nós vamos aproveitar, eu queria até convidar o deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul. Van Hatten, William Travassos, você está me ouvindo bem? Muito boa tarde, obrigado por ter atendido a Jovem Pan. Imagina, muito boa tarde, William, sempre um prazer estar no ar com vocês. Boa tarde também ao Miguel, boa tarde a todos os telespectadores que estão nos acompanhando. Satisfação enorme estar no ar. Van Hatten, o seu partido é contra essa PEC dos benefícios? Sem dúvida, porque na verdade ela é uma PEC dos malefícios, né? Ela vai trazer no longo prazo grandes problemas. Aliás, já no curto prazo a gente tem visto uma série de ações ditas para beneficiar os mais pobres que estão gerando pioras, né? Aumento de inflação, aumento no dólar e, consequentemente, aumento no custo de vida do cidadão. Mas nós somos contra não apenas pelo seu conteúdo, né? E o conteúdo é muito grave, tem furo no teto, tem infração à legislação eleitoral, desequilíbrio, portanto, também nas relações entre quem está no poder, seja deputado, seja senador, seja presidente da República, quem está no exercício do poder em relação àqueles que estão concorrendo fora do poder, como também nós temos um problema muito grave nesse momento que precisa ser endereçado, e ele é anterior ao conteúdo, que é o problema da tramitação da PEC. Isso me preocupa muito como parlamentar, como deputado federal, porque nós estamos desrespeitando o processo legislativo com muita recorrência na Câmara dos Deputados e no Senado da República, e não está sendo diferente com essa PEC que está tramitando em velocidade relâmpago. Isso é muito ruim para a nossa democracia e isso nos preocupa muito como parlamentares. Van Hatten, o senhor acredita que nós estamos vivendo um período emergencial? A definição de emergencial, William, ela é bastante elástica, pelo menos nesse momento está se dando uma elasticidade à fala, né, ao termo emergencial, que não cabe dentro daquilo que a gente considera que de fato deveria ser tratado como tal. Mas quando se fala em guerra na Ucrânia, quando se fala em saída de uma pandemia, né, as consequências que se estão enfrentando agora, elas já estavam acontecendo faz alguns meses. E, de fato, muitas das situações que nós estamos enfrentando não são situações típicas. Agora, tanto não são típicas que nós estamos colocando gasolina no incêndio, em muitos casos. Essa PEC emergencial, ou dita PEC, né, na verdade não emergencial, PEC kamikaze, que alguns estão chamando, né, ela justamente agrava a situação porque ela vai gerar mais inflação e aumento no custo de vida. Então não adianta você dar mais dinheiro lá na ponta para o cidadão mais pobre, cidadão que está passando uma situação de penúria, se aquele dinheiro vai valer menos lá adiante, ele vai poder comprar menos ainda do que aquilo que ele compra hoje. Porque esse é o efeito óbvio que acontece quando você despeja dinheiro, né, ainda mais sem lastro, no mercado, quando você despeja dinheiro na sociedade. A gente já está vendo os efeitos disso em todos os países do mundo. Os Estados Unidos têm alta inflação nesse momento também, em virtude do número de benefícios que foram pagos, e nós estamos vendo uma grande dificuldade para a empregabilidade de pessoas. Eu estive em Caxias do Sul nessa semana agora que passou, William. Eu estive lá em 2 grandes empresas brasileiras, aliás, de porte internacional, Marco Polo e Randon, e as 2 com dificuldades para achar pessoas para trabalhar. E não é pouco, não. Centenas de pessoas. Só a cidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, está com 5.000 vagas de emprego aberto e não está conseguindo pessoas para trabalhar. A Marco Polo contou que teve que, infelizmente, em virtude da pandemia, fechar uma linha de produção no Rio de Janeiro, e por falta de mão de obra com a qualificação necessária no Rio Grande do Sul, tiveram que trazer 100 dos funcionários que estavam no Rio de Janeiro, infelizmente foram, para o Rio Grande do Sul para poder trabalhar. Então nós temos 2 problemas aí só na questão da empregabilidade. O primeiro, as pessoas que estão no benefício, portanto, não se sentem incentivadas, né, não têm o incentivo correto para deixar o benefício e poder migrar para o mercado de trabalho. E nós temos o problema da falta de qualificação. Pode ter desemprego em algumas áreas, e realmente tem, mas também por falta da qualificação daquelas pessoas para trabalharem
nas áreas em que estão precisando pessoas, em que pessoas são demandadas. Não é à toa que nós vivemos uma crise inflacionária, que é consequência de uma série de fatores, inclusive desse, né? Falta de mão de obra para produzir o suficiente que é demandado nesse período pós-pandemia. Antes de passar a palavra para o nosso comentarista PAN, então o que o senhor está me dizendo é o seguinte, que nós temos vaga de trabalho, mas as pessoas não estão indo trabalhar porque elas não têm capacitação técnica e porque hoje elas estão dependentes do Estado em função dos benefícios. É isso? O que o senhor falaria para a pessoa hoje que não tem a mistura, eu não sei como os senhores chamam aí na sua região, por exemplo, não tem proteína para colocar no prato? Para as pessoas que hoje estão pagando algo em torno de quase R$ 8,00 o litro do leite, pagando o combustível, a carne subiu mais de 3 vezes desde o início da pandemia. Então, para essas pessoas que estão dependendo desse valor para colocar comida em casa, o que o senhor falaria para essas pessoas? Em primeiro lugar, para não acreditar nos políticos que estão dizendo que vão resolver os problemas delas e que já há décadas têm dito a mesma coisa e não têm resolvido. Porque todas essas bolsas que são concedidas, todos esses auxílios, no fim, criam uma dependência, e lamentavelmente grande parte dependência eleitoral. Não é à toa que o Senado, com exceção de um senador, votou todo favoravelmente a essa proposta. Agora a Câmara dos Deputados deve repetir algo nesse sentido também, provavelmente só a bancada do Novo, talvez mais algum ou outro deputado pingado, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, vai votar contrariamente a essa proposta. E a situação nunca se resolve, William. Isso que é triste. Quando a gente chega para essas pessoas que estão numa situação de miserabilidade, a gente precisa libertar elas do Estado. Porque esse auxílio, se elas hoje ganham, digamos, R$400 de um auxílio e passam a receber R$600, isso não significa que os R$600 que elas vão passar a receber vão comprar mais do que os 400 que elas recebem hoje. Porque, como você bem notou, litro de leite a R$8. No momento que você aumenta o auxílio e aumenta de forma artificial a injeção de dinheiro na economia, o valor do litro de leite vai subir. A gente tem visto o que tem acontecido a cada medida demagógica e populista. Sobe o dólar. Com a subida do dólar, sobe o preço do diesel, sobe o preço dos combustíveis. Então, são, muitas vezes, soluções para algo de muito curto prazo, que talvez alivie por 30, 60 dias, mas só a perspectiva de valer até o final desse ano já demonstra, primeiro, que é algo para tratar do tema muito mais de interesse dos políticos em ano eleitoral do que da sociedade, porque é para se extinguir no final deste ano, né, 31 de dezembro de 2022, como também vai dar para notar já aí nos próximos dias, semanas, se for aprovada essa PEC kamikaze mesmo, o quanto que o custo de vida das pessoas vai seguir crescendo. Então, isso não é solução. Infelizmente, nós temos pessoas, e muitas, milhões no Brasil, né, que passam situações vexatórias, até sob o ponto de vista da dignidade da pessoa humana, e, lamentavelmente, a política só faz piorar essa situação em vez de melhorar. A melhor forma dessas pessoas saírem e adquirirem a sua independência é terem uma oportunidade de trabalho. Nós precisamos ter investimento melhor na área da educação, que é investimento de médio e longo prazo, nós temos que ter melhor investimentos na área de qualificação e também achar portas de saída, e não simplesmente programas assistencialistas que façam com que as pessoas fiquem muito dependentes de pouco dinheiro e muito dependentes também, infelizmente, de muitos políticos que só querem as custas, né, desse furo no teto e desses auxílios bilionários se reelegerem no próximo mês de outubro. Van Hatten, seja muito sincero. O que mais incomoda é o fato de que isso pode alavancar a candidatura do presidente Jair Bolsonaro, a campanha dele? Não, de forma nenhuma, William. Na verdade, o que mais incomoda é ver que toda a classe política está unida nisso. Eu tenho muito medo, por exemplo, da volta do PT ao poder. Agora, eu não quero que o PT volte ao poder antes do Bolsonaro, inclusive, sair, porque esse tipo de medida foi medida que a Dilma tomou na época em que deram as pedaladas fiscais e que levaram o impeachment dela. Tanto é assim que essa PEC aqui está tentando blindar o presidente da República e o Poder Executivo, colocando artificialmente um estado de emergência, algo que é inédito da forma como está sendo colocado para blindar de um futuro processo de impeachment ou de qualquer tipo de sanção que possa haver. Então, a minha preocupação não é eleitoral. A preocupação de quem está propondo, a preocupação dos deputados e senadores que estão votando, dá para perceber muito bem que é. A minha preocupação é com o futuro do país. A minha preocupação é justamente com os próximos meses que vão
com essa PEC, se mostrarem ainda piores do que os meses anteriores. Mas, infelizmente, são coisas aqui que eu posso estar dizendo que as pessoas muitas vezes não acreditam no primeiro momento, porque a solução de curto prazo, a solução mais simples, vendo tantas pessoas passando fome, tantas pessoas na miséria, é dizer, olha, nós temos que ajudar, estender a mão, de alguma forma, passar um recurso público para essas pessoas. Eu entendo que essa é, normalmente, a interpretação da maior parte das pessoas que está assistindo, e essa é um sentimento muito digno de todas as pessoas, assim como eu também quero que todas as pessoas saiam da miséria. Agora, a forma como está sendo proposta é a mesma forma, a gente comete os mesmos erros ao longo das décadas no Brasil. A mesma coisa que a Dilma fez lá atrás com as pedaladas, que foi puxar dinheiro de bancos estatais, só que ela fez de forma ainda ilegal, sem se blindar anteriormente, por isso depois sofreu o processo de impeachment. Agora, o Congresso está fazendo também por meio dessa PEC, né, ampliando os gastos públicos no ano eleitoral. Eu não posso ser a favor disso, não fui a favor lá atrás, não sou a favor hoje, sempre mantive minha coerência e minha independência, muito acima de questões eleitorais. A minha questão mesmo é com o futuro do Brasil. A palavra está com o comentarista PAN, Miguel Daúde. Deputado, boa tarde, é um prazer estar aqui com o senhor. Deputado, vamos entender com pragmatismo essa realidade, né? O benefício social, a rede de proteção social, desde a sua implantação, ela sempre teve uma dificuldade, o governo teve uma dificuldade de fazer a transição dessas pessoas para uma atividade econômica. O Brasil sempre enfrentou uma dificuldade de crescer, e isso já de muito tempo. Então, o governo mantém essas pessoas na rede de proteção social. O governo Michel Temer, ele deixou duas heranças para o presidente Bolsonaro, não entendendo que poderia ter a pandemia e nem a guerra, né? Foi o teto de gasto e a política de preço da Petrobras. Então, o fato que o senhor coloca, a mudança estrutural hoje do Brasil, para que nós possamos tirar essas pessoas, desculpa, minha pergunta é longa, mas eu acho que é importante eu colocar isso, tirar essas pessoas da rede de proteção social, o senhor não vai tirar em 5, 10 anos, o senhor vai ter que investir muito no crescimento. A decisão do governo, o governo tentou conter a inflação por outros mecanismos, taxa de juros, enfim. Só que chegamos no momento em que as pessoas, por causa de uma questão econômica, teto de gasto, e outra política de preço da Petrobras, o governo não tem alternativa. Quer dizer, o governo não pode deixar que essas pessoas tenham necessidades. Eu conheço bem a tua região, não é só essas empresas, tem frigoríficos, tem entidades que precisam de mão de obra, mas não conseguem. E isso já vem antes da pandemia. Então, o senhor não tem pena dessas pessoas que precisam comer e ficariam aí numa situação difícil, porque o governo, coincidentemente com a eleição, é evidente que pode haver benefício, eu acredito que não vai haver, mas tem que ajudar essas pessoas, não tem outra saída, porque nós temos uma dívida, a gente sabe que dívida do governo não foi feita para pagar, foi feita para rolar. Desculpa, deputado, a minha posição, ela tem algo em relação ao que o senhor falou. Eu só queria ouvir o senhor a respeito disso. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, sim, tanto é que eu disse que não só aquelas duas empresas que eu visitei, como no total, só o município de Caxias tem 5 mil vagas abertas. Aquelas duas, se não me engano, no total são 1.000 vagas abertas, são empresas muito grandes e importantes, e a realidade é a mesma no Rio Grande do Sul todo, no Brasil inteiro, inclusive internacionalmente. A gente está vendo essa crise muito grande nos Estados Unidos, como eu repito aqui, em decorrência dos auxílios. E sim, é claro que eu tenho compaixão por todas as pessoas, em especial aquelas mais necessitadas, e por isso mesmo, além de compaixão, eu acho que eu preciso externar respeito por elas. E eu não conseguiria estar aqui enganando elas, dizendo que com esse aumento do auxílio, com o furo no teto, com a forma de burlar, né, o orçamento público, criando inflação e reduzindo o valor que as pessoas vão ter em poder de compra, eu tenho respeito a essas pessoas para dizer para elas, eu não vou enganar vocês, isso aqui não é algo que vai resolver, pelo contrário, isso vai deteriorar a situação.
Pode parecer no curto prazo que resolve, mas no médio e no longo prazo não vai resolver. É tão difícil as pessoas fazerem caridades, porque caridade com seu próprio dinheiro eu faço minhas próprias doações, as pessoas todas são convidadas a fazer isso. O problema hoje é que tem tanto dinheiro que é arrancado da gente em impostos e tanto mais que é criado depois e rolado sob a forma de dívidas, que muitas pessoas perderam a condição de fazer a caridade elas mesmas, porque eu acho que quem tem compaixão tem pena, tem que ir lá e tirar do próprio bolso e fazer a sua doação, de forma anônima, sem sair divulgando por aí. Por isso não faço disso também pauta do mandato. Mas uma coisa é você fazer, e você fazer isso porque você tem caridade pelo próximo. Outra coisa é você querer que o Estado intervenha, e o Estado vai intervir sempre de forma mais ineficiente, porque o Estado tem uma burocracia enorme para pagar, o Estado vai gerar crise inflacionária porque vai ter expansão monetária, vai ter dificuldade para conter os seus gastos mais adiante, vai gerar uma série de subterfúgios e a situação continua de penúria. Então, eu entendo assim, toda a argumentação que é feita em cima dessa tristeza que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, mas infelizmente esse discurso justamente de que temos de ter compaixão pelos pobres, logo vamos ajudar por meio de financiamento governamental, beneficia muito mais os políticos do que as pessoas pobres. Beneficia muito mais os políticos que querem se reeleger à base desse tipo de ilusão do que as pessoas que realmente precisam de recurso e principalmente precisam de emprego para ter dignidade. Então, esse é o grande ponto que eu gostaria de levantar aqui para a reflexão de todos que estão assistindo e também convidar todos que puderem nesse momento de penúria. Você não precisa pedir para o seu político votar a favor de algo que você acha que daqui a pouco até de uma forma, né, eu estou falando aqui com o telespectador, de uma forma legítima, mas eu entendo equivocado, que o governo deve intervir nesse momento. Além disso, você mesmo pode fazer sua parte. Se você, telespectador, tem recursos, tem condições de fazer uma doação nesse momento de penúria, você não precisa pedir para o político em Brasília, você pode ajudar no seu próprio bairro, na sua igreja, enfim, tem uma série de formas que a pessoa pode ajudar e, infelizmente, nós sempre vemos terceirizando para os políticos, e os políticos têm feito muito pior do que aquilo que a sociedade mesmo poderia fazer. Van Hatten, a sua proposta, então, é que a gente consiga mobilizar a sociedade para a gente fazer uma distribuição de renda através de doação, porque eu não entendo essa parte. Em função do valor que nós gastamos... Mas você não acha que a doação, que as entidades sociais são muito mais eficientes e eficazes em administrar a doação das pessoas de forma voluntária e muito mais barato do que o Estado? Eu só estou tentando entender a distribuição de renda. Num país onde nós temos a carga tributária que nós temos, a proposta para a gente resolver o problema da fome do Brasil, desemprego e do sofrimento dessas pessoas, e a gente criar uma campanha de doação, é isso? Não, William, não é só isso, mas isso ajuda bastante. Não, mas essa é o fator emergencial que vai fazer a diferença, Van Hatten? Não, William, você está resumindo uma entrevista que eu já estou aqui há mais de 10 minutos. Não, é a sua proposta. O senhor está me dizendo... O senhor está dizendo William, eu já disse várias coisas. Campanha. É lógico, acho que não é uma campanha. Eu não falei em nenhum momento em campanha. Eu falei que cada pessoa pode fazer da sua forma a doação que bem entender e que ela vai ser, e eu quero dar aqui os parabéns a todas as entidades sociais, a todas as igrejas, a todas as associações, a todos aqueles que estão botando a mão na massa, estão fazendo sem interesse a sua parte nesse momento que a gente tanto precisa, sem pedir para que as pessoas batam palmas ou mesmo votem nelas depois, porque infelizmente o que está acontecendo no Brasil e nesse momento em particular, às vésperas da eleição, é buscar fazer por meio de um auxílio, que eu repito, ele é paliativo no curto prazo e negativo no médio e no longo prazo. A gente está dando mais poder ainda para o Estado e para os políticos depois pedirem para que as pessoas apoiem eles nas urnas. É isso que a gente está vendo acontecer ao longo das décadas no Brasil. Então, não é apenas uma campanha de doação, muito antes pelo contrário, acho que eu repito, cada pessoa faz como quiser, se achar que não deve fazer, a pessoa é livre para fazer, é muito mais eficiente que o Estado, mas é muito mais do que isso. Nós precisamos ter qualificação para as pessoas terem empregos dignos, nós precisamos reduzir a dependência do Estado e mostrar uma porta de saída para que as pessoas possam trabalhar e não ficarem essas dependentes do auxílio, como está acontecendo em tantos países, e precisamos focalizar os auxílios para as pessoas que mais precisam. E a Jovem Pan está de parabéns, aliás, e vários outros meios de comunicação, mas a Jovem Pan em particular, porque eu lembro que na época das fraudes também lá no início do auxílio, foi falado muito nesse assunto. E infelizmente uma parte foi resolvida, mas outra não. Por quê? Porque o Estado é ineficiente, ocorre muita fraude ao longo do processo.
tem muita gente que diz que precisa e não precisa. Isso tudo precisa mudar. E, lamentavelmente, nós temos essa cultura muito de que o Estado tem que resolver e a sociedade terceiriza a responsabilidade. Eu acho só que não é por aí. Van Hatten, você desculpa o meu questionamento com você, mas eu acho que é através do debate que a gente vai esclarecendo. É importante que você passe a tua ideia, mas imagine que nesse exato momento você tem uma população ouvindo de um deputado federal que o Brasil não funciona, que a política em Brasília, na verdade, é uma política eleitoreira. O resumo é esse. Quando você ouve o Van Hatten falar sobre essas medidas, não dá essa sensação para a gente que a gente paga, por exemplo, o senhor salário bruto mensal de R$ 33.769. Só abre mão, que já é uma característica do seu partido, do imóvel funcional, auxílio moradia, é uma característica do Novo isso. Mas imagine o que é. Qual é a sensação, Daúde, por exemplo, que você tem ao ouvir o deputado Marcel Van Hatten falando sobre a PEC dos benefícios? Olha, eu, assim, com todo respeito ao deputado, uma pessoa que eu conheço, eu não concordo com o posicionamento dele. O raciocínio dele pode estar correto isoladamente, mas não está correto se nós fizermos uma introspecção na nossa realidade econômica. Deputado, o senhor pega o Nordeste, Norte, principalmente o Nordeste, existem ali 2.200.000 pequenas propriedades que a fome atinge 60%. E eles não têm como se socorrer de ajudas. E são pequenos produtores que estão passando fome. Eu concordo com o senhor, a questão econômica, lá para frente, que nós vamos ter problemas de inflação, o que nós não temos é alternativa. E a alternativa que o senhor coloca é impossível. Nós temos 50 milhões de pessoas passando aí em situação de pobreza extrema, quase extrema, 33 milhões de pessoas passando fome. E isso não foi decorrência de uma gestão, neste momento, econômica. Por mais que a gente possa achar defeito, não foi. É uma condição. Porque o Michel Temer achou e falou, não, nós precisamos colocar a trajetória da dívida em equilíbrio. Então, colocou o teto de gasto. A Petrobras foi assaltada, foi roubada, ela vai ter que praticar a política de preço internacional, a mesma política que o Japão pratica quando nós temos o nosso petróleo aqui refinado, extraído e refinado por $25. Então, a questão econômica que o senhor coloca, eu concordo. A única coisa que eu não concordo é que essas pessoas passem fome. Mas vai beneficiar o governo. Não importa, vai beneficiar ou não, eu acho que essas pessoas não podem. Eu tenho aí uma visão clara do que o senhor coloca. Agora, eu não concordo em deixar essas pessoas nessa situação. Infelizmente, eu disse ontem aqui na Jovem Pan que eu gostaria que tivesse eleição todo ano para que os governos fizessem isso. Baixa o ICMS, estão abaixando impostos, porque, mas é questão de eleição. Ótimo! Quer dizer, porque aí vamos procurar uma alternativa. O William estava falando do salário de um parlamentar. Um senador, o senhor sabe disso, custa para o país quase R$300 mil por mês. Um deputado federal, R$250 mil por mês. Então, existem discussões que nós poderíamos ficar até amanhã aqui. Só não podemos deixar, né, que as pessoas que estão nos ouvindo, que, o problema é seu, cara. Você está passando fome, vai... Não me perdoa, Miguel. Aliás, vocês não precisam me perdoar, assim como eu não preciso perdoar vocês, até porque o papel de vocês é fazer pergunta, né? O William falou, me desculpa, obviamente, que aqui eu tenho todo o respeito ao trabalho de jornalismo e eu fico muito contente de poder estar participando do programa e a gente ter esse diálogo franco e aberto. A única coisa que eu acho é que meu ponto, talvez eu não estou sendo muito feliz na forma como estou fazendo a minha explicação, Miguel, mas eu concordo com você que é preciso endereçar o problema da fome e da miséria e da pobreza no Brasil. O que eu estou dizendo é que não é dessa maneira, porque se você aumentar o auxílio, repetindo, de R$400 para R$600, se hoje com R$200 as pessoas compram, recebendo auxílio de 400 determinados produtos, o que adianta passar a receber 600 se esses mesmos produtos, por causa desse aumento no auxílio, vão passar a custar no total 400? Entendeu? Ou R$500. Porque é isso que esse despejo de dinheiro na economia vai gerar.
E você falou muito bem sobre a questão, né, estados do Nordeste muito pobres, mas como nós resolvemos essa questão ao longo das últimas décadas, ou tentamos resolver? Foi criado um tal de Fundo de Participação dos Estados, que é para deixar os estados todos, né, para reduzir as desigualdades entre os estados, supostamente, na Constituição. Pois é, estão reduzindo a desigualdade, está todo mundo ficando igualmente pobre. A verdade é essa, porque vai muito dinheiro de Brasília lá para cima, eu falo lá para cima porque eu sou do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul recebe menos do que manda, e outros estados recebem muito mais do que enviam para Brasília. Isso não é de um ano, isso é de décadas. E esses estados não melhoram o IDH, não melhoram a situação de pobreza. Por quê? É porque falta dinheiro? Não. É porque a distribuição do dinheiro está sendo uma forma igualitária e tinha que ser desigual? Não, porque está sendo feito desigual, supostamente, para reduzir também as desigualdades. Não, porque esse dinheiro está sendo mal administrado, está indo parar na mão de caciques políticos, de pessoas que são, muitas vezes, incompetentes ou mesmo corruptas. Então, o problema, e voltando ao resumo que o William fez, eu lamentavelmente digo isso, eu repito, William, mais ou menos o que você disse. Para quem está ouvindo um deputado federal para falar agora, eu me frustro em dizer isso. Mas, lamentavelmente, a maior parte das mazelas que nós temos hoje no Brasil é fruto da incompetência do Estado e dos políticos, deputados e senadores, e nós vamos continuar apostando nisso? Essa é a pergunta que eu deixo no ar. Por isso que eu sou contra a PEC da forma como ela está sendo proposta. Ela não vai resolver, ela vai piorar a situação. Mas isso é um assunto para a gente tratar depois em dezembro. Eu não sou futurologista, nem vocês discordam, eu acho uma coisa, vocês outra, mas lá em dezembro a gente pode ver quais foram os efeitos, afinal de contas, dessa PEC. Eu não sei como é que está a tua agenda. Você tem mais um tempo para mim? Ué, estou aqui, vamos lá. Aqui? Então vamos fazer o seguinte, porque assim, aproveitando, né, já que a gente está falando em uma possível mudança estrutural que é necessária para a gente organizar o país, pelo menos 12 estados e o Distrito Federal reduziram o ICMS sobre combustíveis para tentar frear o aumento do preço. Eu queria convidar agora, para esse bate-papo, o mestre em Direito Tributário pela PUC São Paulo, Marcelo Salomão, que está com a gente. Marcelo, muito boa noite. Você já estava acompanhando aí a gente conversando com o deputado Marcel Van Hatten, o Miguel Daúde. E aí eu acho que mais uma voz vai ajudar, principalmente para a gente entender toda essa movimentação na parte econômica em função da crise que nós estamos vivendo pós-pandemia, influência da guerra na Ucrânia. Do que o senhor ouviu até agora sobre essa medida do governo da PEC dos benefícios? O senhor é contra, a favor? O senhor acredita que esse raciocínio do deputado federal Marcel Van Hatten é correto? Ou seja, se a gente aumentar esse auxílio para R$600, eu também vou aumentar o preço dos produtos para esse consumidor e isso não vai resolver absolutamente nada? Isso, na verdade, é uma PEC eleitoreira? Ou o senhor acredita que essa é a forma emergencial correta para atender essa demanda? Boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui no Jornal da Jovem Pan, prazer, William, deputado Marcelo, Miguel, uma honra participar com vocês. A minha especialidade é tributo, né? Eu vim mais aqui para falar de ICMS. De qualquer forma, eu tenho uma preocupação. Primeiro, o nosso país é um país que passa fome, portanto, a priori, qualquer benefício ele é muito bem-vindo. Por outro lado, como alguém do mundo jurídico, sempre me preocupa em segurança jurídica, William. Algo que possa ser vindo atropelando o direito e isso ficar não só com o custo na economia, mas um custo do ponto de vista jurídico, que é também o que me preocupa na questão do ICMS combustíveis. Então, primeira coisa, ainda mais como tributarista, um país de tributação altíssima, com má distribuição, é óbvio que para nós é sempre espetacular quando se fala de qualquer redução, William. E esse é o objetivo. Mas eu tenho muita preocupação quando a redução é feita de forma, às vezes, a atropelar a Constituição Federal, e isso gera mais segurança jurídica. E aí o povo ter um benefício imediato e, infelizmente, ter consequências pesadas, pelo menos do ponto de vista jurídico. E aí, seguindo o ponto de vista econômico. Bom, no caso do petróleo, nós não tínhamos, o Van Hatten, a informação da guerra até março. Isso é uma novidade, isso apareceu. Mas nós sabíamos do reflexo do fechamento do comércio, dos problemas que a pandemia ia trazer para o brasileiro.
E aí eu pergunto ao senhor, nós não nos preparamos em Brasília? Faltou planejamento por parte dos parlamentares para traçar o futuro da nossa nação? Eu concordo com você, William. Faltou planejamento dos parlamentares e faltou também convicção para o governo em algumas pautas que são importantes, como de algumas privatizações, né, que lá atrás tinham sido propostas, até aventadas, mas que no final das contas não foram encaminhadas. Né? Justiça seja feita, inclusive o próprio presidente Bolsonaro em alguns momentos falou em privatizar a Petrobras, também o Arthur Lira recentemente falou nisso, e essa teria sido uma ótima saída se pensada, se executada lá no início do governo. Porque nós teríamos privatização, claro que com quebra do monopólio, acho que é importante tirar a preferência, né, da Petrobras nos leilões, senão não adianta nada, a gente precisa abrir o mercado para ter mais competição e, de outro lado, fazer com que baixem os tributos, né, sobre o combustível, porque no Brasil, e aí até uma boa tarde ao tributarista Marcelo, né, de satisfação, está no ar também com o senhor, o Brasil tem uma das mais altas cargas tributárias sobre impostos no mundo, né, em comparação, por exemplo, com os Estados Unidos, é 4, 5 vezes o valor, a proporção, digamos, né, em relação àquilo que a gente cobra aqui no Brasil. E isso vai desde o imposto municipal, passando pelo estadual e indo ao federal. Então, eu votei favoravelmente a redução do imposto, ela veio num momento já, né, como você bem disse, William, depois de eclodida toda essa crise, mas está sendo muito importante. Aqui no Rio Grande do Sul, na sexta-feira, foi reduzido o preço na bomba e a gente espera que, de novo, né, como eu disse agora há pouco, a aprovação de uma PEC como essa que está sendo proposta, tal da PEC kamikaze. E por que kamikaze? Seria suicida, né? A tradução literal para isso, né? Eram aqueles pilotos japoneses durante a Segunda Guerra, eram os kamikazes, né? Por isso apelidaram assim. O meu medo é que essa PEC acabe fazendo com que uma nova espiral inflacionária aconteça, um novo aumento do dólar ocorra. A gente já está vendo alguns movimentos nesse sentido desde que o Senado está discutindo essa matéria, e a gente tem uma nova elevação do combustível, anulando a redução do imposto. Então, foi muito bom trazer esse assunto à baila, porque no final das contas a gente vê, está tudo conectado e a política precisa resolver, e desculpa estar fazendo a resposta tão longa, concluo com essa frase final aqui, a política precisa fazer as coisas de uma forma a reduzir o alcance do Estado sobre o bolso do cidadão. Essa é a minha finalidade na política. Eu quero privatizar mais, eu quero liberalizar mais o mercado, dar mais liberdade ao cidadão e reduzir impostos. Assim a gente vai ter mais condições de combater a pobreza, na minha opinião. Miguel Daúde. Deputado, eu vou fazer uma colocação e depois eu gostaria de fazer uma pergunta para o Marcelo, né? A respeito da questão tributária. No governo Fernando Henrique, houve uma privatização montante das privatizações em torno de 110 bilhões de dólares, que acabaram indo para o ralo, né, com as crises em 97, depois a Rússia, depois Estados Unidos, atentados, enfim, que a gente teve da Nasdaq, esse dinheiro foi para o ralo. Então, quer dizer, privatizar não significa que nós vamos resolver o problema do Brasil. O outro aspecto, que aí eu me endereço aí ao tributarista, especialista, eu não consigo entender uma reforma tributária sem antes fazer uma reforma da federação. O que quer dizer isso? Nós temos os municípios, os estados e a União. Como é que eu vou estabelecer os tributos que hoje é centralizados no governo federal? Eu tenho que saber o que os municípios vão fazer, o que os estados e o que a União vai fazer. Então, a reforma tributária não existe se nós não tivermos a reforma da federação. Eu queria ver o tributarista aí a respeito disso. Bom, Miguel, eu concordo 100% com você. É triste a estruturação tributária do país, não só em termos de carga tributária, e também a ausência de retorno, mas o esmagamento que houve de estados e fundamentalmente municípios, pelo que você colocou. Com o advento das contribuições, e as contribuições ficam exclusivas para a União Federal, e isso não tem nada a ver com esse governo, isso desde a Constituição Federal e as alterações que foram sendo feitas à Constituição de 88, se unificou a arrecadação da União para os seus cofres, para as despesas e obrigações da União, enquanto estados e municípios ficaram absolutamente massacrados.
Então, olha que essa questão do ICMS, 25% do que se arrecada com o ICMS vai para os municípios. E tem municípios, para um país que tem quase 6 mil municípios, que vivem fundamentalmente do repasse do ICMS, e não do que se arrecada, por exemplo, com o IPTU, com o ISS. Então, Miguel, eu concordo integralmente com você. Tem que ser feito um olhar, primeiro, onde se fortaleça, onde o pacto federativo volte a funcionar no Brasil, aonde estados, União e municípios sejam efetivamente tratados em pé de igualdade em termos de capacidade tributária, competência tributária para exercer as suas responsabilidades. Eu concordo plenamente. Sem isso, não adianta fazer reforma tributária. Se não tiver esse olhar de fortalecer a federação, o pacto federativo como um todo, não adianta a reforma tributária. Você está corretíssimo. Gente, aí me perdoem a minha ignorância. Marcel, me ajuda nisso. A gente está num país do tamanho de um continente, né? Por exemplo, nós temos muita desigualdade nesse país, nós temos problemas da falta de oportunidade para as pessoas, como você falou no início, falta de capacitação. Como é que a gente vai pensar o Brasil de uma forma uniforme, ele sendo tão complexo? Perfeito. Também de acordo, William, que delícia participar com vocês, bom falar com gente inteligente, não é? Existem algumas formas que dá para ser efetivamente geral, pacificada, de ser de forma equilibrada. Mas a igualdade consiste em você tratar desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades, e a Constituição permite isso. Portanto, é plenamente possível que se dê competência na linha do que estava dizendo o Miguel, para que estados e municípios tenham também as suas forças, mas é plenamente possível que também haja desenhos onde se fortaleça, onde se prestigie estados ou regiões, não necessariamente estados, regiões, porque aí se pega os municípios das regiões também com maior dependência financeira dos outros. Então, é plenamente possível unificar, tratar de forma harmônica, mas a própria Constituição permite esse tratamento desigual exatamente para buscar um equilíbrio. Então, é permitido pela própria Constituição, William. Van Hatten. Eu acho, William. Sim. Desculpa. Não, eu ia te perguntar porque o que acontece? A gente está ouvindo um mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo. O Marcelo Salomão é uma referência. Eu acredito que, não tenho dúvidas, né? Você já participou, você pega teu histórico aqui com as propostas legislativas, comissões que você participou, enfim. Você já ouviu isso muito lá. Né? Acredito que esse tema tributo em Brasília, ele é muito discutido. Por que a gente não consegue avançar nessas pautas? Bom, eu vou passar da parte prática, porque da parte teórica o mestre está na tela ao lado, né? Mas para a parte prática, William, primeiro eu vejo que Brasília ela é frequentada por muitas corporações, interesses setoriais que não deixam mexer uma vírgula nos seus próprios benefícios, né? Ou nos seus próprios sistemas de taxação. Esse é um dos grandes problemas que nós temos, não só no Brasil, mas em outros países, porque à medida que o Estado vai crescendo, à medida que a tributação vai se concentrando em Brasília, que é outro problema, concordo 100% com o que foi dito agora há pouco, tanto pelo Marcelo, como também pelo Miguel, nós precisamos descentralizar os recursos e ter mais recursos nos municípios, né? A gente precisaria ter uma taxação que fosse de acordo com uma federação. A gente vive uma federação no papel no Brasil, mas de fato somos um Estado unitário em grande parte do nosso sistema político e tributário. Então, William, eu vejo que Brasília tem essa dificuldade, né? Primeiro, com as corporações, estão todos lá. Segundo, com o sistema político que está moldado desta forma, né? Com os feudos políticos estaduais, a gente vê também que os partidos políticos eles não têm representação realmente nacional, cada estado tem uma forma de agir, né? Isso é algo muito característica da política brasileira e que acaba fazendo com que seja mais difícil a gente avançar em temas como a reforma tributária, porque na última reforma que foi tentada, a PEC 45, houve uma resistência grande dos estados, né? E, finalmente, eu acho que nós temos uma cultura no Brasil muito forte de achar que uma autoridade iluminada, alguém lá de cima vai resolver, né? Vai fazer, como você disse, né? Pensar o Brasil, não que não seja importante, mas todos aqui estamos debatendo para pensar o Brasil, mas é importante, mas não pode ser mais importante do que dar confiança para o cidadão lá na ponta, para quem quer trabalhar, quer produzir e muitas vezes não consegue sair da informalidade. Eu acho triste que nós tenhamos, e um dos grandes culpados por isso é o nosso arcabouço tributário, que é tão complexo, dezenas de milhões de empreendedores da informalidade.
são dezenas de milhões de pessoas que não estão pagando impostos. E não é porque elas não querem, é porque elas não conseguem sair da situação em que elas estão, porque é caro você fazer o registro na prefeitura, fazer a inscrição estadual, você fazer ter um contador, e às vezes a pessoa não tem nem a informação necessária. Tinha que ser simples você poder trabalhar no Brasil. Então, esse é um dos grandes desafios que a gente tem no Congresso, também nos municípios. Nós avançamos bastante já, William, acho que aqui é importante a gente dizer, com a lei da liberdade econômica. Nós estamos tentando pautar o Código de Defesa do Pagador de Impostos, que é algo que também vai dar mais ação, né, para o contribuinte, como é chamado no Brasil, mas na verdade é um pagador de impostos em relação à receita. Então, a gente tem uma série de coisas que estão avançando no Congresso Nacional, aos poucos, tinha que ser mais rápido, mas eu concordo com o diagnóstico feito até aqui, que tem um longo caminho pela frente no Brasil ainda. Então, e antes de passar a palavra para o Marcelo Salomão, que é mestre em Direito Tributário, eu vi que o senhor foi concordando com a fala do deputado, mas uma coisa me chama a atenção, Daúde, quando o deputado fala sobre esse personagem, né? Que o brasileiro tem por hábito escolher. É como se o brasileiro estivesse sempre procurando a figura de um herói para solucionar os seus problemas, delegando a esse herói a função de administrar o país ou a sua vida. A gente se entende pouco como nação, Daúde? Não tenho dúvida que sim, William. O Brasil, nós temos que pensar o Brasil como nação. Eu gosto sempre de citar o que aconteceu na Espanha, no Pacto de Moncloa, onde a Espanha vinha de um regime muito ruim. Os setores da sociedade sentaram e disseram o seguinte: olha, gente, nós precisamos fazer um projeto para a Espanha. E aí não vai ter divergência. E esse projeto foi feito, né, que é o denominado Pacto de Moncloa, e que a Espanha hoje, naquela ocasião, a Espanha estava muito aquém do Brasil, né? E hoje a Espanha é o que é, né? Tem lá suas dificuldades, mas com o pacto. Então, o que nós precisamos, né, os políticos, o judiciário, o executivo, ter um pacto. E isso que o deputado coloca, William, é uma coisa que eu acompanho. A informalidade no Brasil, ela chega a 50%. Significa o quê? Que você tem a população na informalidade, praticamente na informalidade, que não gera impostos e que tem dificuldade. Então, uma reforma tributária, num primeiro momento, ela pode ter fazendo a reforma da federação, uma queda da arrecadação, mas essa informalidade de quase 50% será sugada, né, para você pagar imposto. Então, o que falta é pensar o Brasil como um todo. A gente pensa o Brasil como Saci Pererê. Eu vou resolver essa questão que o deputado fala, né? Vamos dar o auxílio. Vamos fazer isso. Quer dizer, você não tem um conjunto que caminha. Aí eu gostaria, se você me permitir, ouvir o especialista e dizer, a PEC Kamikaze, quem deu o nome foi o Paulo Guedes, né? Vamos lá, desculpa, só para... Até não tinha me lembrado desse detalhe. Desculpa, antes de passar para o Marcelo, bom, fala você daqui a pouquinho, que eu tinha uma coisa que eu não queria esquecer e agora já esqueci. Também nem vai adiantar. Olha, vocês sabem que, olha que interessante, o complexo tributário brasileiro constitucional, ele é tido, quando estudado lá fora, como um dos melhores do mundo. Olha que interessante isso. Então, a doutrina espanhola, alemã, quando olha a nossa Constituição do ponto de vista tributário, considera boa. Então, aonde está o problema? O problema está no desrespeito à Constituição. É claro que a Constituição podia ser mudada e precisava ser mudada. Mas o que a gente está falando aqui faz tanto sentido. Veja como seria mais simples do que mexer na Constituição. Sabemos todos nós que é difícil e que vira um assunto político, por essa falta de maturidade que o Miguel estava dizendo, que vocês três estavam dizendo, de respeito ao Brasil, olhar o Brasil como um todo. Para um país tão diferente como mencionou o William, falta uma maturidade federativa para isso. Então, olha que sugestão mais fácil do ponto de vista tributário. E aí bastaria uma pressão nossa, povo, contribuinte, em cima, efetivamente, de deputados federais, senadores, vereadores, a redução de tributo, das alíquotas de todos os tributos do Brasil. Não precisa mexer na Constituição, meus caros. Então, como é que a gente pega essa informalidade? Porque vocês falaram algo seríssimo. O Brasil não é um país de sonegador. Não é. O Brasil é um país de trabalhador sério. Tanto que arrecada do jeito que arrecada, ainda com essa informalidade que você está dizendo. Como é que se atinge essa informalidade? Reduzindo a carga tributária.
Você sabe que, pensa, vamos comparar o Brasil com o Japão, com tudo que o Japão já passou, como é que o Japão se reconstruiu? Muito simples do ponto de vista tributário, com isenções, com praticamente liberando as empresas e as pessoas de pagarem tributo para que reconstruíssem o país, mas que não mandassem ninguém embora, que gerassem emprego. Portanto, eu tenho convicção que se abaixarmos as alíquotas de tudo, não só de ICMS, o município abaixar suas alíquotas, os estados as suas, a União as suas, certamente nós teremos uma ampliação da base. E, portanto, esse aumento que o Miguel estava dizendo. Então, vejam, será que precisa mexer na Constituição? Olha, a verdade é, toda vez que se mexe na Constituição, piora para o cidadão brasileiro. O ICMS foi destroçado. Imagine que o ICMS no Brasil, ele incide sobre ele mesmo. Imagine que o ICMS no Brasil se aprovou que ele pode incidir para não contribuinte, quando importa. Então imagine, isso é um risco de já eu não tenho imóvel urbano e vou ter que pagar IPTU, porque eu não sou contribuinte. Esse é o risco quando se mexe na Constituição brasileira. Agora, se houver um movimento desse de consciência de que esse nosso povo é sério, é trabalhador, é pagador de imposto, diferente do que se defendeu lá atrás, de que o Brasil é um país de sonegador, que para cada um R$1 um sonegador, nada disso. Isso aqui é um país de gente séria que continua aumentando a arrecadação. É simples, o duro, meus caros, é ter um país que já tem um imposto sobre a renda, como tem em todo lugar do mundo, imposto sobre a renda. Aí o Brasil cria uma contribuição social sobre o lucro. Meu Deus do céu, é a mesma coisa. E aí, pior, contribuições sociais que não vão dividir com estados e municípios, que incidem sobre faturamento, que aí quer pouco saber se a empresa teve lucro ou não. Isso é um assassinato contra as empresas do Brasil. Quer dizer, pouco importa se ela teve resultado ou não num período de pandemia, num período de crise, e ela vai ter que recolher tributo. Então, precisa mexer na Constituição? Sim, sempre tenho que mexer. Dá para melhorar, neste momento de pandemia, de crise, uma reestruturação do país sem mexer na Constituição? Dá. É ter vontade política e reduzir as alíquotas dos tributos. Van Hatter, você falou... Professor... Oi, desculpa. Não, por favor, sua colocação. Não, eu anotei aqui para não esquecer, porque antes acabei esquecendo. São dois comentários bastante rápidos. Primeiro é sobre a formalização. Além do fato das pessoas estarem fora do mercado de trabalho, não porque querem, mas porque não conseguem se formalizar, seja porque a alíquota é alta, seja porque a burocracia é grande, ainda precisam enfrentar a concorrência, entre aspas, de quem está formalizado e com legitimidade, por estar pagando o seu imposto em dia, vê quem está na informalidade como criminoso. E essa pessoa que é tida como criminosa por quem está na formalidade, ela só está querendo trabalhar. Então, olha a injustiça que a gente vê acontecendo no Brasil. E não é uma injustiça sob o ponto formal do que diz a lei, porque a lei, de fato, diz que aquela pessoa que está fazendo algo na informalidade, dependendo da atividade dela, ela está delinquindo, de certa forma. Não, é uma injustiça porque você está deixando muita gente que gostaria de trabalhar fora do mercado de trabalho. Aliás, é importante lembrar que muitas grandes redes que hoje são formalizadas começaram na informalidade no Brasil, porque é assim que muita gente começa. Então, esse é o ponto 1. E o ponto 2, sobre a questão constitucional, achei muito importante também. A gente, toda vez que muda a Constituição, parece que é para piorar ela. Seria muito melhor que a gente trocasse essa Constituição. Eu sei que os riscos são muito grandes, não é momento agora para discutir isso, mas eu preferia, assim, por exemplo, você pega o William e o Miguel, tenho certeza que concordam em algumas coisas e discordam em muitas outras, né? Mas eu e o Marcelo, sempre pegar como nação aquilo no que a gente concorda e com certeza vão ser poucas coisas. Os Estados Unidos têm uma Constituição enxuta. A maioria dos países democráticos que têm constituições que duraram muitos anos tem uma Constituição enxuta. Por quê? Você pega aquelas poucas coisas, mas importantes, com as quais nós concordamos e coloca na Constituição. O resto vai para a legislação ordinária, vai para a resolução, vai para normas técnicas, assim por diante. Isso que a gente precisa fazer no Brasil. Aqui é o contrário, nós temos mais de 200 artigos na Constituição, uma concentração de poder e de dinheiro em Brasília, que, aliás, faz do Brasil o segundo país em carga tributária percentual ao PIB na América Latina. Nós perdemos só para Cuba. Então, nós precisamos mudar isso, concordo. Precisamos reduzir impostos, como foi bem dito pelo professor, mas também tem que reduzir despesa. E aí a reforma administrativa é outra coisa que nós estamos em dívida com o país, eu tenho cobrado muito, mas sem reforma administrativa não adianta reduzir imposto, porque a despesa só cresce, né, professor? Então, tem que ter reforma administrativa para reduzir despesa, né, e implantar melhor a avaliação de desempenho e meritocracia no setor público, modernizá-lo para também aí poder, como consequência, baixar impostos. Então, para eu
discutir com você, com o Daúde, com o Marcelo, eu preciso estar num templo justo. Mesmo com todas as diversidades, todas as desigualdades. E eu não posso deixar que o meu interesse pessoal interfira no interesse do coletivo. A pergunta que eu te faço, ela é simples. O Congresso, ele continua a ser a casa do povo ou é a casa dos interesses comerciais? Infelizmente, grande parte dos interesses que são defendidos no Congresso são interesses setoriais e muito paroquiais, né, da própria classe política e de quem está eleito. Isso é um drama da democracia no mundo todo, não é algo do Brasil. Eu gosto de lembrar Thomas Sowell, que é um economista americano, ele dizia que a primeira prioridade de qualquer político, né, é se eleger e a segunda é se reeleger. Qualquer prioridade seja próxima está muito abaixo na lista das suas preocupações. E isso é algo, infelizmente, William, da democracia. Claro que nós precisamos incentivar mais pessoas que tenham realmente interesse em batalhar pelo país, pelo coletivo, como você disse, como um todo, né? Mas para isso, no meu entendimento, e por isso que eu tenho essa atuação na Câmara dos Deputados, meu colega no Novo também, a gente precisa olhar para o que é bom para o indivíduo, para o cidadão lá na ponta, para o consumidor, que é o soberano no mercado, e não para um setor, e não para um feudo político ou algo nesse sentido. Esse é o grande desafio que a gente tem pela frente para mudar a política no país. Marcelo Salomão, meu mestre Marcelo Salomão, o senhor falou sobre a informalidade. Um país do tamanho do continente, com muita desigualdade, com muita gente na informalidade, e sob a influência de vários setores do crime organizado, onde a informalidade contribui e muito para enriquecer os cartéis que atuam dentro do país. Então, assim, a gente não pode esquecer que o crime organizado, ele também tem um papel muito importante na desestruturação do nosso país, que traz para ele um retorno financeiro. Ou a gente não precisa colocar o crime organizado nesse bolo? Você está absolutamente correto. É por isso que eu sou tão a favor da formalização, dessa redução para que a gente de custo tributário, para que se possa aumentar a base e ficar fácil identificar, aí sim quem é bandido e quer ficar fora. Seja por que razão for, estou de pleno acordo. Não podemos ignorar essa realidade de forma nenhuma. Miguel, até porque os bons pagam pelos maus, né? Nesse caso, porque tem muita gente, como eu estava dizendo, que realmente comete crimes na informalidade. E aí é confundido com quem está querendo começar uma atividade decente, mas não tem os recursos para poder se formalizar. Miguel Daúde. William, eu só queria colocar uma posição que é a consequência dessa situação que nós estamos abordando aqui. O Brasil está a indústria no Brasil, ela está perdendo muito, né? Por quê? Porque o custo do Brasil, ele está exatamente aí. Essas deformações que nós temos e tem um custo, impacta num custo. Aí, quando nós olhamos a nossa balança comercial, né, o Brasil exporta muito, tá? Mas se nós pegarmos tudo que nós exportamos, pusermos numa balança e pesarmos, nós vamos ver que a gente arrecada aí, ganha $2, $2,5 por quilo. Se nós pegarmos tudo que nós importamos e pusermos numa balança, nós vamos pegar, por exemplo, um celular que tem 90 gramas, que custa... O meu custa barato, mas tem celular que custa em torno aí de R$10.000. Então, quer dizer, quando você tem essa estrutura, né, na economia, principalmente uma deformação na tributação, o Brasil perde espaço. Então, como que nós vamos industrializar o Brasil para agregar valor à nossa produção e distribuir riqueza para solucionar a questão do desemprego? Então, a origem dessa situação está nisso, William. Eu gostaria de ouvir aí vocês a respeito disso. Se eu estou certo, estou errado. Se nós não mexermos nessa questão tributária, nessa estruturação do Brasil, para que a gente possa ter uma indústria mais pujante, agregar valor à nossa produção, nós vamos continuar sempre tendo 50 milhões de pessoas na rede de proteção social e 33 milhões de pessoas passando fome. Marcelo Salomão. Miguel, de novo, de pleno acordo, né? E por qualquer ângulo que se olhe, a tributação alcança o cidadão, alcança o empresário, alcança o industrial, mas alcança a coletividade.
Quando se pensa, olha, vou dar um benefício no imposto porque eu estou trazendo benefício para aquele setor. Não. Se você diminuir a carga tributária, você está atingindo a sociedade. Então, a questão da importação e exportação é sim fundamental. O Brasil tem que desonerar absolutamente, acabar com o custo do Brasil, e dá para investir nisso, dá para focar nisso e se focar em infraestrutura, além da questão tributária. Mas, por exemplo, olha, de novo naquela ideia que pode parecer simplista, meus caros, mas vejam, de reduzir a alíquota de todos os tributos. Mas olha que interessante. Essa questão do combustível fez pensar na questão da essencialidade dos produtos. Não é? Então, junto com o combustível, se falou da essencialidade do gás, da comunicação, ok. Mas vamos pensar no que é essencial mesmo num país que passa fome? Comida, meus caros, cesta básica. Cesta básica. Esse é o projeto que eu gostaria de ver discutido todos os dias, William, deputado Marcelo, Miguel, no nosso Congresso, no nosso Senado. Era isso que eu gostaria de ver. Porque nós já tivemos um benefício para a cesta básica que derrubou. Por briga dos próprios estados, fizeram um convênio para dar o benefício. Depois, os próprios estados não cumpriram. Isso foi levado ao Supremo e o Supremo destruiu o benefício da cesta básica. Portanto, meus caros, se quer falar em essencialidade, mais importante do que combustível, estou dizendo que as coisas se somam. Agora, o que dizer, na linha do que o Miguel estava dizendo, de se pensar na importação e na exportação, mas vamos pensar aqui primeiro na questão da cesta básica. E aí eu estou falando, isso vai pegar do pequeno produtor à grande indústria, reduzir a carga tributária, mas vai ter como alvo o povo brasileiro. E penso que isso é aquela linha que o Miguel estava falando, de pensar no país como nação. Então, não estou dizendo que é errado pensar em combustível, em gás, nada, essenciais. Agora, não consigo enxergar nada mais essencial do que a cesta básica. E este assunto, William, é que eu gostaria de ver debatido todos os dias e resolvido no nosso Congresso. Van Hatten. Perfeito, é isso mesmo. A gente precisa reduzir sobre os bens essenciais, até o projeto que transformou, né, combustível em bem essencial, isso era algo mais óbvio, até engraçado que a gente tivéssemos levado tanto tempo para debater isso. E além da cesta básica, que é uma defesa minha há muito tempo também, professor, eu incluiria os remédios, né? A gente paga imposto até quando fica doente. Eu sei de vaquinhas que foram feitas para arrecadar milhões de dólares, por exemplo, para um remédio muito caro, que só existe no exterior e tem dificuldade de acesso, e pessoas fizeram, e quando foram ver, ainda implicou um monte de custos tributários que não estavam prevendo na hora de fazer a vaquinha, tiveram que ir atrás de complementação para conseguir pagar. Então, e eu estou falando um remédio caro, é óbvio, todo remédio barato que a gente compra na farmácia deveria ter isenção tributária. E em relação à própria desindustrialização que o Brasil sofre, Miguel, concordo com você, nós temos que atacar o problema e é na raiz. Nós temos um custo muito alto, tal do custo Brasil, a logística é cara, né? Nós temos um custo muito alto tributário, inclusive na folha, foi citado pelo professor também, a desoneração da folha ela é urgente, não pode ser só para alguns setores, tem que ser para todos, tem que ser linear, porque quando é para alguns setores acaba sendo só para aqueles que são próximos do poder, dizem que é para aqueles que empregam mais, mas no fundo a gente sabe que tem todo um caráter político por trás dessa decisão, que eu já estou atacando praticamente desde o início da entrevista, então eu concordo com muitos dos diagnósticos aqui e principalmente com as soluções. Estou feliz com essa entrevista, que aliás estava previsto ser muito mais curto, felizmente a gente está conseguindo bater um papo por mais tempo aqui, fiquei contente com o convite para permanecer, William, porque a gente precisa achar soluções mais do que problemas, né? E aqui foram apontadas várias delas e eu fico muito contente mesmo com o alto nível do programa. Van Hatten, eu até te pedi, perguntei se você podia ficar com a gente, isso não estava previsto, esse bate-papo foi surgindo, não estava. Mas as coisas vão evoluindo, né? Porque quando você olha para o Brasil, e aí eu volto no tamanho dele, e olho lá, nós temos o que hoje? 5.570 municípios no Brasil, com Câmara de Vereadores, com prefeito, com toda essa estrutura. Marcelo Salomão, a gente precisa reorganizar isso? Imediatamente, William. Não faz sentido ter município na condição de município se ele não consegue se sustentar, se ele não consegue ter um processo administrativo tributário. Isso precisa ser revisto imediatamente. Sou totalmente favorável. Tá. E aí, Marcelo, me tira uma dúvida. Como é que eu mantenho esse município? Porque, na verdade, o que mantém o município é a prefeitura. Os cargos que aquela prefeitura acaba oferecendo àquela comunidade. Se eu acabo com a prefeitura, eu acabo com os cargos, como é que eu mantenho o município?
O município ele pode ficar vinculado ao município vizinho, como, por exemplo, sendo um distrito, se ele não tiver estrutura com um custo muito mais barato, ou até sem o custo, se ele não consegue ter sozinho a sua estabilidade financeira. Eu não vejo, da minha forma de ver, não faz sentido gastar com uma Câmara de Vereadores de um município que não se sustenta, que depende exclusivamente de repasse de tributos dos estados, de repasse de Aí tributos que está o ponto, professor. Desculpa, acho que interrompi Não, fica à vontade, você, desculpa. Não, Mas acho que o grande ponto está nessa última frase que o professor trouxe. Eu não tenho nenhum problema com ter 20 mil, 50 mil municípios no Brasil, William, desde que eles se autossustentem e a população fiscalize os seus custos. O que acontece é que a grande maioria dos municípios pequenos do Brasil vivem com dinheiro dos outros. Vivem com o dinheiro do resto da nação, por transferências obrigatórias da Constituição. Talvez o telespectador não saiba, eu até pouco tempo atrás não sabia, mas tem município que não cobra 1 centavo de IPTU, não tem IPTU no município. Não cobra 1 centavo de IPTU, não tem um morador naquele município que pague IPTU. Como é que esse município vai se sustentar? Então, para mim, a discussão está muito mais na sustentabilidade do município, dele poder caminhar com as suas próprias pernas, do que no número de municípios. E por isso mesmo, nesse momento, eu advogaria, sim, por uma redução, mas, claro, pensado caso a caso, porque também tem os opostos. Para quem é aqui do Rio Grande do Sul, do meu estado, e sabe, tem muitos municípios pequenos aqui no Rio Grande do Sul que não só são autossustentáveis, como tem os melhores índices de DH, de educação, de uma série de... Na minha região tem vários, eu sou no município de Dois Irmãos, aliás, que é premiado com muita frequência, né? Tem 30 mil habitantes, mas tem município de 3, 4, 5 mil habitantes que recebem prêmios nacionais com muita frequência. Por quê? Porque ali, naqueles casos, a prefeitura está sendo bem administrada, a população está acompanhando e o município é autossustentável. Então, não é tanto o tamanho do município, nem tanto assim o número que tem no Brasil, mas quão ele é autossustentável. E essa é uma discussão tributária que passa, com certeza, né, pelos especialistas, como é o caso do Dr. Marcelo. Eu queria agradecer ao deputado federal Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul. Queria agradecer também o mestre em Direito Tributário pela PUC São Paulo, Marcelo Salomão. Muito obrigado aos senhores por esse bate-papo. Miguel Daúde também. Daúde, você vai continuar comigo, mas eu agradeço os dois, desejando aí um ótimo fim de domingo. Muito obrigado pela gentileza dos senhores e pelo belo bate-papo. Obrigado. Muito obrigado, foi uma satisfação. Bom domingo.